Bom, pessoal, hoje nós vamos falar desse alicate multitool da Ganzo, tá? É o 302, modelo 302, e é isso mesmo. Primeiro, uma ligeira história, porque eu nunca tive interesse nesse tipo de ferramenta, porque se eu já acho o Swiss Champ um trambolho para portar, esse aqui é um trambolho ao quadrado. Então, eu jamais portaria, como jamais portei esse alicate multitool, tá? É, mas foi final de 2013, eu acho, me chegou uma promoção, agora eu não me lembro bem se do AliExpress ou de uma outra loja que eu comprava na China, mas era assim, algo absolutamente imperdível. Esse multitool por acho que US$ 12, gente. Então eu falei assim, não é possível isso. Aí comprei. Passou um mês, passaram-se 2 meses, nada. No terceiro mês, eu não lembro se foi a AliExpress ou se foi uma outra loja, entrou em contato comigo, avisando que ia estornar o que eu tinha pago, porque pelas normas e garantias lá, se não chegassem até 90 dias e tal, seria estornado. Pois bem, me estornaram o equivalente aos US$ 12 e mais um mês depois o correio me entregou, né? Uh, então, é um multitool, gente, segundo a Ganzo, todo em 440C, tá? Empunhadura, cabeça do alicate e ferramentas. A princípio eu achei que era só as lâminas, mas fui ler mais na época sobre a Ganzo e tal, e segundo ela, é todo o corpo, as ferramentas, né, em 440C. Os bits eu não sei, tá? Mas se alguém me perguntasse, eu diria, é tudo em aço inox 440C? O mais provável, gente, é que seja no equivalente chinês do 440C, tá? Que é o 9 Chrome 18 MOV. Não é o corpo inteiro, não, tá? Porque, por exemplo, esses back é um tipo de backspacer, tá? De um lado e do outro, é plástico, tá? Mas isso aqui é só para compor, para não ficar exposto, todo aberto o frame do canivete. Essa porção aqui, tá? É plástica, só isso aqui. O resto é tudo aço, tá? É tudo aço. Vamos lá. A abertura dele, gente, como os canivetes multitool, é só desdobrar, tá? Nesse ponto, muito macio, muito fácil de abrir e fechar. De cara, eu já percebo uma grande desvantagem nele. A abertura total das empunhaduras é muito ampla para uma mão grande e média, tá? Ela é muito ampla, ela cansa a mão se você for usar direto, tá? E se você for pegar alguma coisa, também, porque ela fica muito aberta, fica mais complicado para manusear, tá? Então isso de cara já é perceptível. Ela totalmente aberta com a mola é até difícil de manter na mão, tá? Pelo grau de abertura das empunhaduras. O alicate em si é uma ponta mais fina, tá? Então te favorece, por exemplo, para mexer com thumb stud, um canivete, qualquer coisa menor, essa ponta mais afilada, ela facilita bem, tá? O encontro dos mordentes é bem ok. Ele segura fio dental, por exemplo, fácil, você pega e segura. Se você olhar,
Eles não casam 100% não. Mas, por exemplo, até um fio dental que você pega, ele segura e segura bem. Dá para tirar algumas farpas, tá? Desde que não sejam muito miúdas, dá para remover com ele. E uma série de tarefas mais delicadas, tá, gente? Como é um bico mais fino, ele não é um alicate para se fazer muita força, não, tá? Ele é para trabalhos menos exigentes. Como qualquer ferramenta que se pretende a ser multiuso, ela não faz nada muito bem, não. Tá? A grande verdade é essa. Nenhuma das tarefas que ela diz cumprir ou funções é muito bem feita, não. Tá? Quando comparado com uma ferramenta dedicada. Por exemplo, um alicate dedicado vai ser superior a ele, tanto em exercer força, uma série de detalhes, empunhadura, uma série de coisas. Mas vamos lá. Os mordentes de cortar fio dele são em carbeto de tungstênio e são trocáveis. Para caso se danifiquem ou quebrem, porque isso cegar, gente, não vou dizer que é impossível, mas o caso de falhas tiver que haver, vai ser fratura. E aí eles seriam trocáveis. Porém, quando você compra esse multitool, ele não vem com um par de reposição. Isso é para se acontecer um acidente, você comprar no site. Isso leva a uma desvantagem pro alicate, que é o seguinte. Se quebrar e eu não achar, eu fico sem isso. Não, o problema nem é esse, gente. O problema é que para alojar esses cortadores de fio eu já ia falar descartável, trocáveis, você sacrifica estrutura de aço. O que eu quero dizer com isso? Existe uma versão de um canivete multitool da Ganzo que os mordentes são os tradicionais, em aço, tá? Incorporados na própria estrutura do canivete. Então, essa porção aqui, ela fica mais resistente. Não que eu acho que você vai fazer força suficiente com um canivete desse para deformar os mordentes principais do canivete, tá? Mas na versão que é integral aqui em aço, com certeza é mais resistente, tá? Não sei se essa versão é em 440C também. Outra coisa que as pessoas às vezes se perguntam é o seguinte: mas na realidade todo o corpo do canivete e os mordentes são em 440C? Dá para confiar nisso? Ô, gente, olha, com todos esses anos, ele já tem mais de 10 anos de mercado, eu imagino que se não fosse, com a quantidade de pessoas que hoje têm acesso às machine guns, que eles chamam de testar aço e tal, alguém já teria dito. E vou além. Se somente as ferramentas fossem em 440C, ou mais longe ainda, se somente as lâminas de corte fossem em 440C, e o corpo, por exemplo, fosse em 420, ou 8 cromo, qualquer coisa assim, ou 5 cromo, qualquer coisa, ou 7, seria um canivete ainda melhor, porque 440C é um excelente aço inox, tá? Tem boas características metalúrgicas, mas assim, tem boa inoxibilidade, bom poder de retenção de fio, mas para um canivete você não está preocupado com retenção de fio. Se só as lâminas dele fossem 440C, já seria ótimo. Se o corpo fosse 420 ou 8 cromo, seria ainda melhor, porque esses aços são ainda mais, bem mais tolerantes que o 440C à fratura, tá? Mas não atingem a mesma dureza. Ô, gente, eu não sei, eu nunca, nem de curiosidade eu tive de testar a dureza dos mordentes, por exemplo,
Das lâminas eu testei, dá em torno aí de 58, 59, aí tá ok, tá? Vai dar uma boa retenção de fio. Mas, por exemplo, se fosse em 420, provavelmente a dureza máxima estaria aí na casa dos 52, tá? No máximo 53. O que é uma... Para um canivete, perdão, para um alicate, gente, eu acho que você não precisa mais do que isso, porque a estrutura dele vai dar rigidez. Que, aliás, ele tem um ligeiro jogo, muito pequeno, tá? Muito pequeno, mas tem, tá? Mas a tolerância aqui dos encaixes parece muito boa, tá? É como eu falei, é um alicate para trabalhos mais leves, tá, gente? E lembrando, sempre que for possível, fazer esforço apenas nesse sentido. Nunca torcendo os mordentes, ainda mais que são mordentes mais finos, eles suportam bem esforço quando você girar nesse eixo aqui, tá? Se você virar de lado e tentar torcer, já não é muito a dele, ainda mais sendo um bico fino. Eu jamais faria isso. Vamos lá, estrutura. As talas são em aço, tá? Segundo a Ganzo 440C, 4 milímetros de espessura, tá? Quer dizer, uma boa resistência estrutural. Tem umas aberturas aqui que são estética, gripe e, segundo a Ganzo, para você identificar a lâmina de corte, tá? Que aqui é um fio liso, aqui é uma serrilhada e aqui uma serra de madeira. Você consegue ver pelos rasgos da empunhadura qual é a lâmina principal, tá? Então é uma boa vantagem. Todos os ângulos são arredondados, ou seja, com exceção do thumb stud das lâminas, não tem hotspot na empunhadura. E como a sua mão tende a não pegar neles, tá? Eles não serão motivo de hotspot para a mão não empunhar. O pior mesmo é o nível de abertura dele, que quase você perde o contato. Esse revestimento preto é uma pintura eletrostática comum, tá? Não tem nada demais e tal, fácil de ser removida. É uma proteção extra, já que o 440C, gente, se ele fosse produzido mais polido, tem boa tolerância à corrosão. Então isso aqui é uma proteção extra, vamos dizer assim, tá? Então, como eu disse, todos os cantos arredondados, é bem confortável, com exceção da abertura. A largura máxima, média da empunhadura, 21 milímetros, tá? 21 milímetros. Se a gente contar as porções com o botão da trava, 20 milímetros, com os parafusos, 20 milímetros. Eu falei 20 milímetros, 21 milímetros, gente, ó, tá errado aqui, tá? Não é não. São 17 milímetros, olha lá, ó. 17 milímetros. 17, tá? Então, desconsiderem o que eu falei primeiro. A largura máxima da empunhadura são 17 milímetros, tá? Não faz muita diferença não, mas a porção mais larga lateralmente dele tem 23,3 milímetros, a menos espessa 15 milímetros, tá? 14 e pouquinho, quase 15. A estrutura
e a fixação das ferramentas são por parafusos tipo Torx, tá? Esse aqui é 8, 8, esses menores acho que são 6, tá? Mais alguma coisa sobre empunhadura? Não, acho que é isso, tá? Então, de modo geral, o corpo do canivete é basicamente isso. A grande vantagem dele, gente, é que para você acessar as ferramentas, você acessa com ele fechado, o que fica melhor a empunhadura, tá? Todas as ferramentas, todas que tem uma molinha também, tá? Que vocês veem que ela volta, tá? A lâmina principal de fio liso. E todas as ferramentas, gente, tem um microjogo, tá? A lâmina principal tem um blade play lateral e um microjogo vertical, tá? Espessura 2 milímetros, tá? Ela vem com um fio de fábrica bem meia boca, tá? Bem meia boca. Mas esse aqui é o fio que está agora. É o meu padrão de fio, tá? Dureza, 58, 59. Então, quer dizer, essa lâminazinha vai ter boa retenção de fio, tá? Habilidade de corte. Vamos ver. Paquímetro a 1 milímetro. Entra 3 milímetros só nela. A habilidade de corte não é o mais forte dela. Vamos ver se dá para a gente mostrar aqui. A incidência de luz não está das melhores, tá? Mas a trava dele é tipo o sliding block da Victorinox, só que não é um sliding block, é um slide plate, é uma placa deslocável que trava todas as ferramentas, tá? Vamos ver aqui, além da lâmina principal desse lado, a gente tem um abridor de garrafa, abridor de latas. Vocês veem, ele era todo revestido de tinta, gente, então o fio era 0, tá? Aí, com uma pedrinha, a gente faz um fiozinho mequetrefe, mas se o da Victorinox já não é bom para abrir lata, esse aqui também não. Ele tem um Vzinho aqui para desencapar fio, tá? Vocês também veem que ele era todo recoberto de tinta, foi removido, então ele agora tem um arremedo de fio que torna mais eficiente a função, tá? Tem uma chavinha de fenda, gente, que essa é triste para remover, para abrir, tá? Sem abrir a tesoura. Mas aqui, ó, ela tem uma chavinha de fenda que originalmente ela não funciona. Por que que não funciona? Porque é uma chave de fenda pequena, porém a largura dela é de mais ou menos 1 milímetro e pouquinho. Aí o que que eu fiz? Eu desbastei na pedra, chanfrando, tornando mais fina. Agora ela entra em parafuso pequeno para fazer a função dela, tá? Mas na espessura integral ela não entraria na fenda dele. É uma falhazinha, tá? Do lado dele tem um lanyard, tá? Eu vejo função nisso, gente. Por exemplo, se alguém quiser usar esse alicate embarcado para pinçar a boca de um peixe que está ferroado lá no anzol, tá? Fazer um pegador. Porém,
Se você abrir a lâmina, você vai ver que ela fica do lado da lâmina e aí pode comprometer o lanyard aqui, tá? Então, é uma utilidade que às vezes pode não ser tão útil. Eu vi gente... Ele não tem trava, tá? É uma única ferramenta que não tem trava. Eu vi gente se perguntando o motivo desse Vzinho aqui. É o motivo mais provençal possível, gente. Simplesmente dá acesso para puxar o lanyard, o passador de lanyard para fora, tá? É só isso, mais nada, tá? Esse passador de lanyard tem... Opa, escapuliu. Tem 4 milímetros, tá? E por último, a gente tem aqui a tesourinha, tá? Eficiente como tesourinha, não tão boa quanto as Victorinox, mas eficiente. E de novo, vinha toda recoberta de tinta, ou seja, cortava mal. Aí você tem que usar uma pedrinha, uma liminha para expor o fio, dar algum fio, e aí ela funciona bem, tá? É útil, mas não é tão boa quanto a Victorinox. Ela é pinada, tá? Tem um ligeiro jogo, e como toda ferramenta, tem um ligeiro jogo, tá? E a trava é a mesma plate que trava tudo, tá? Isso um lado da empunhadura. No outro lado, você tem uma serra de madeira que não é tão eficiente quanto a da Victorinox, mas tem eficiência, tá? Vem toda coberta pela tinta. Tem cerca de 1,5 milímetros na região da serra e 1,2 no dorso. Então é aquele detalhe, né? Ela é um pouco mais espessa na região dos dentes, ela tende a não travar na madeira. É uma serra pequena, tá, gente? Mas pode ser útil para o caso de uma necessidade, tá? Um ligeiro blade play lateral, um ligeiro blade play para cima e para baixo. Basicamente, todas as ferramentas têm isso, tá, gente? Aqui uma ferramenta interessante, tá? Um awl, que os americanos chamam, um punção, tá? Ela é até mais firme que as outras, tá? Mas tem o ligeiro blade play também. O fio, lógico, foi bem melhorado, porque o original é muito ruim, mas ela funciona como uma lâmina pequena, tá, gente? Mais robusta. Tá? Mas é um furador, um escarificador, tá? Mas pode funcionar com uma lâmina pequena se você quiser trabalhos mais detalhados, e tem 1,7 milímetros de espessura máxima, e o paquímetro a 1 milímetro. Entra basicamente 1 milímetro nela, tá? Então é uma lâmina pequena para trabalhos mais detalhados e mais brutos, às vezes um pouco, tá? Tem um olhalzinho aqui para você passar uma linha, tá? Do lado de cá, uma lâmina denteada, num padrão de dentes lembrando a Spyderco, tá? Também vem toda revestida de tinta, o que para o fio é uma tragédia, tá? Então ele vem inexistente, mas você dando alguma
foi feito quando ele chegou. E como eu, pelo menos, acho que nunca usei isso, essa aqui é o fio original, vamos dizer assim, depois que eu removi a tinta só lá na borda, lá, ó. Tá? Então, funciona como uma lâmina serrilhada para corte de plástico e tal, coisas fibrosas, corda, etc. Tem 1,8 milímetros de espessura e o paquímetro, 1 milímetro entra 3 milímetros dentro, tá? Então, é uma laminazinha que funciona, tá? O botão ele pode ser acionado tanto com uma mão de um lado, só o que dificulta, tá? Porque ele é bilateral, tá? Mais fácil é você, aí fica fácil, tá? Olha lá, ela tem uma molinha que bate também. E por último aqui, gente, uma ferramenta para você colocar, eu não sei o nome técnico desse encaixe para os bits, porque eu não sou muito acostumado a usar essas ferramentas. Tá? Ele tem um imãzinho aqui, ó, que dá uma boa segurança, e os bits também vão ficar no lugar com um imãzinho, tá? Então não sai. Tem uma boa extensão para trabalhar. Os bits parecem boa dureza, gente, então parecem mais resistentes, tá? E esse encaixe para os bits, ele é intercambiável com outras multitools que tem esse tipo de ferramenta, então parece que é universal, tá? Eu não sei se a Ganzo diz que isso aqui também são em 440C ou se eles são em aço carbono revestido por pintura, tá? A bandoleirazinha, entre aspas, para os bits é um tipo de borracha, tá? Mantém eles no lugar, tá? São 3, 6, 9, 11 bits, tá? Desde chave Phillips monstruosa, uma grande e essa aqui que é padrão. Essa aqui, por exemplo, é a mesma do Victorinox. Chaves de fenda, a mesma coisa, tá? Quando foram usados? Eu nunca usei. Acho que meu irmão também não. Então, mas parecem resistentes, tá? E aqui eu não sei o nome dessa chave. Parece chave Allen, tá? Parece Allen, é isso mesmo, tá? Ele vem com uma bolsa de nylon semi-rígida, tá? Tem uma boa rigidez, tá? Eu não sei se por dentro é plástico, mas tem uma boa rigidez, uma boa espessura. A porção interna é um aveludado, tá? Tem uma bolsinha separada dentro dela para os bits, tá? Tem uma bolsinha separada. Um encaixe é justo, tá? Ele balança um pouquinho, mas não fica chacoalhando com aquele rattlezinho, aquele barulhozinho chato, incômodo. É uma bainhazinha que permite o porte vertical ou horizontal. Eu não sei para que portar isso na horizontal, mas permite o porte horizontal também. Resumo da história, gente. Eu nunca portei isso, porque eu acho um peso absurdo. Só o o alicate multitool, são 287 gramas de peso. Os bits pesam, acho que 87 gramas. Aquela bandoleirazinha com os bits. E só a bolsinha, só a bainha, são 43 gramas. Peso total é só os amigos fazerem a matemática e somar, tá? Mas eu acho muito pesado para porte, tanto que nunca portei. Meu irmão
quando vai fazer uma saída mais longa, deixa no carro, tá? E em casa, gente, é igual eu falei, ele também não é muito usado porque eu tenho alicate de bico fino, bem fino, tão fino quanto esse. Tem o alicate tradicional, tem alicates mais robustos. Então, via de regra, gente, eu prefiro usar a ferramenta dedicada, que normalmente vai estar tão acessível quanto ele, tá? Então, não é uma justificativa para mim usá-lo. E é o que eu falei. No caso do meu irmão portando ele no carro, pode ser que ele venha a ter uma utilidade. Mas eu, na prática, gente, nunca usei, tá? A não ser assim, acho que uma vez para segurar um thumb stud de um lado, eu usando meu desculpe, usando meu alicate dedicado de bico fino do outro, para distorcer e tirar o thumb stud. Mas assim, eu tenho que ser bem verdadeiro com os amigos. Se ele foi usado por mim umas 10 vezes, acho que não chega a isso, tá? Para falar a verdade, nas mais diferentes funções, mas normalmente como alicate, tá? Lâmina de corte nunca usei, serra nunca usei, os bits eu nunca usei, porque eu tenho um jogo de bits bem melhor, tá? O que é mais acessível, mais manuseável do que ele. Então, como eu falei, gente, eu comprei porque foi uma oportunidade de negócio, eu achei muito barato, tá? $12, e com 2 meses eu dei como perdido o investimento. Falei, mas aí entrou aquele lá também, não, $12 não é uma perda grande assim, né? Mas aí depois que a loja, que agora eu não me lembro se foi a AliExpress, gente, tinha uma outra loja, GearBest, e tinha uma outra além dela também, mais antiga até que a GearBest, eu acho, da onde eu comprei alguns canivetes. Agora eu realmente, eu acho que não era a AliExpress, era uma dessas duas, ou a GearBest ou essa outra que eu não me lembro o nome, tá? Entrou em contato comigo e falou assim, como você não recebeu, nós vamos vencer o prazo que você deveria ter recebido, nós vamos tornar o seu dinheiro. Passou mais um mês e pouco, os Correios entregaram, tá? Então, assim, que vale os $12. Gente, isso não tem a menor dúvida, tá? Que vale, vale. Agora, é o que eu estou falando. Não é uma ferramenta que eu compraria normalmente. Eu só comprei por causa do preço, porque era muito baixo. Muito baixo. E aí eu falei assim, eu não vou perder muita coisa com isso. E quando eu comprei, eu já comprei pensando que o meu irmão poderia deixá-lo no carro, poderia ser útil para ele por isso, tá? Nunca usou, nunca precisou usar por causa do carro também, tá? Mas quando ele vai numa chácara ou na fazenda do amigo dele, que é aqui perto e tal, aí ele costuma levar, tá? Felizmente nunca precisou usar. Felizmente nunca precisou usar. Então é como eu estou dizendo para os amigos. Uso para ele eu nunca tive. Porque basicamente as ferramentas que ele tem, eu tenho ferramentas dedicadas que fazem a mesma coisa de forma melhor e mais eficiente. Tá? Nunca deixei na minha escrivaninha, porque lá fica o Swiss Champ. Se eu preciso usar, o Swiss Champ tem mais ferramentas até do que ele. Então, é o que eu estou falando, gente. Eu não posso mentir para os amigos. Se as pessoas me perguntarem, Cabral, é resistente? Gente, eu faço, ou eu faria com ele, o que eu faço com o meu alicate bico fino. Eu não torço ele, tá? Eu só uso ele girando no eixo, que assim ele aguenta a pressão que for. Cortador de fio dele, você já usou, Cabral? Não, porque eu tenho um acho que é Barcher mesmo, dedicado, cortador de fio, que deve ter uns... gente, mais de 30 anos ele tem. E nunca teve um dentezinho, um amassadozinho, e olha que esse corta fio mesmo. E quando eu falo fio, gente, eu me refiro inclusive a arame ovalado, tá?
E esse Barcha dá conta tranquilo disso, tá? Fio de arame cozido é brincadeira para ele, tá? Cabo de cobre, brincadeira para ele. O que eu estou falando, se ele corta arame ovalado que você só deveria cortar com torquês, é porque o bicho é bravo, tá? Então, o meu Barcha cortador de fio é muito mais ergonômico para cortar e para manusear do que esse aqui. Então, nem para falar assim, Cabral, mas você não teve curiosidade de testar? Eu falo, não, se o Barcha faz o serviço e eu sei que faz muito melhor do que ele, para quê? Tá? Então, algumas coisas, gente, é igual eu estou falando. Eu poderia falar que não, eu já usei, não usei porcaria nenhuma. É o que eu estou falando. Se eu usei 10 vezes o multitool, basicamente usando o alicate, nesses pouco mais de 10 anos dele que eu tenho, foi muito. Sendo que eu acho que não chegou a 10 vezes. Porque, como eu falei, eu tenho pelo menos 2 alicates dedicados de bico fino, que servem para fazer o que ele faria. Tá? Mas num eu acho que eu não achei, não sei o que foi do Thumb Stud, que eu precisei segurar um lado e desatarrachar com o outro. Eu usei um alicate dedicado e ele. E outras pequenas tarefas assim. Mas é um bom alicate de bico, tá? Não é para sofrer as torções que um alicate dedicado sofreria. Mas ele aguenta bem o serviço. E sendo em 440C, você esquece, isso não vai enferrujar, gente, a não ser que você largue num ambiente salino, num ambiente molhado e tal, e assim mesmo vai ser difícil por causa da pintura, que é uma proteção extra, é uma pintura comum, eletrostática comum, tá? Se você pegar um estiletezinho e rapar, ela descasca, tá? Mas se não for isso, tá protegido. Tem uma boa bolsinha, tá? Para quem quiser portar, eu acho fora de cogitação portar isso, mas tem gente que acha que deve, ou que pode, ou que é viável, cada um sabe dos seus tendões de Aquiles, né? seus pontos fracos e pontos fortes. Eu jamais carregaria um trambolho desse. Tá? Mas está aqui, é uma curiosidade para quem quer saber, tem qualidade sim, principalmente se você olhar relação custo-benefício. Cabral, como é que compara com um Lederman? Como é que compara com um Victorinox? Gente, não sei, nunca tive esses canivetes em mãos. Mas me digam o preço de um Lederman e de um Victorinox e eu te digo, não vale a pena em vista do que esse aqui faz. O que o Lederman ou Victorinox faz, ele faz. Tá? Acabamento pode não ser tão esmerado, as tolerâncias podem não ser tão estreitas, mas por $12 que eu paguei, hoje eu não faço ideia quanto tá? Não faço realmente. Mas se você comparar o preço, a não ser que você tenha muito dinheiro sobrando e goste de investir nisso, ele te atende tão bem quanto um Lederman, um Victorinox, um Gerber, um não sei o quê, uma marca qualquer que vocês quiserem aí, tá ok? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.